Olá, pessoal. Aqui iniciamos nossa quarta aula. Vamos iniciar o gerenciamento da comunicação em projetos. Depois de ter falado muito sobre gerenciamento dos recursos humanos, a gente entra em gerenciamento da comunicação em projetos. E aí veja, gerenciar comunicação em projetos, talvez junto com escopo, gerenciamento do escopo, sejam as duas grandes áreas de conhecimento ou mais importantes. Talvez isso não se diga na literatura, mas aí por experiência, e aí é uma opinião pessoal minha, as duas grandes áreas do conhecimento do PMBOK. Isso pelo fato de que você só se comunica bem se você tiver um escopo bem definido. E você só tem um escopo bem definido se você se comunica bem. A gente vai mostrar um pouco sobre isso ao longo dessas próximas 3 aulas. E vocês sentirão a importância dessa comunicação dentro de um projeto. Basicamente, se comunicar em um projeto vai garantir dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é uma definição clara do escopo, né? Entender bem o que o cliente, o que o patrocinador ou o que os stakeholders querem do projeto é fundamental, né? E ter clareza na hora de passar isso para dentro de um escopo e passar isso para toda a equipe de projeto. Tá? O segundo grande objetivo da comunicação em projetos é trabalhar a expectativa das pessoas, é trabalhar a expectativa dos stakeholders. Né? Cada stakeholder entra no projeto com expectativa diferente. Então, mapear essas expectativas e, mais uma vez, se comunicar com essas partes para atendimento a essas expectativas é fundamental. Essa aula será dividida em duas partes, como todas as outras. Na primeira, faremos uma introdução do que é comunicação e os modelos e barreiras da comunicação. Já na segunda parte, abordaremos os canais de comunicação e os tipos de comunicação. Bem, meu nome é Renato Beltrão e vou estar conduzindo essa aula com vocês. Os objetivos dessa aula é entender os conceitos básicos de comunicação e seus tipos, barreiras, canais, etc. Analisar os elementos chaves no processo de gerência da comunicação, quais as suas implicações e como podem afetar o sucesso do projeto. Entender os processos de gerenciamento das comunicações em projetos. Tá? A gente vai estar tentando atender todos esses objetivos durante essa aula. E aí, de fato, para começar a aula, a gente precisa responder uma pergunta, né? Qual a principal função que a comunicação desempenha no desenvolvimento de um projeto? Tá? E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa avaliar o seguinte ponto. Interdependência entre as tarefas gera grande necessidade de integração e coordenação entre elas. Né? Um exemplo chulo é a construção de um muro. Tá? Se o pedreiro não avisar ao pintor que sua parte chegou ao fim, este não começa. Se o mestre de obra não avisa que o pedreiro irá terminar sua parte no dia seguinte, o pintor não terá tempo de preparar todo o material para iniciar a pintura no dia seguinte. Se o pintor não comunica que precisa receber o muro rebocado, o mesmo pode chegar para executar sua parte e encontrar um muro no tijolo. Vejam em um exemplo pequeno, de poucas atividades, quantos problemas de comunicação pode ser gerado? Imaginem em projetos complexos. Sobre definição de comunicação, ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Tornar uma informação comum, né? Tornar uma informação comum. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Né? Não adianta, de forma alguma, você passar 1 hora falando enquanto a plateia não está entendendo o que você está falando. Então, comunicação se dá quando você tem clareza naquilo que você fala e a plateia ou a audiência compreende bem tudo que está sendo dito. Precisamos compreender que é de responsabilidade do gerente de projetos
ter clareza que compreendeu o que o patrocinador quer para o projeto, assim como continua sendo de sua responsabilidade fazer com que toda a equipe compreenda isso. Falando um pouco rapidamente sobre a evolução da comunicação, as sociedades primitivas desenvolveram a fala por necessidade de comunicação. Desenvolveram assim também símbolos e desenhos para registro da sua vivência. Desde então, a escrita continua sendo o meio de formalização da comunicação e em projetos o que se combina precisa ser documentado, né? E normalmente se utiliza a escrita para tal formalização, tá? Vou trazer para vocês aqui quatro grandes marcos na história da comunicação, né? A primeira que eu trago para vocês aqui é a prensa de Gutenberg. A prensa de tipos móveis foi inventada pelo alemão Johannes Gutenberg por volta de 1450, com base nas prensas de vinhos. A técnica de impressão já existia na China e no Japão, porém o método usado era diferente, chamado de impressão em blocos, usando um bloco de madeira talhado para imprimir uma página com determinado texto. Já nos Estados Unidos, Elisha Gray e Alexander Graham Bell, que entrou para a história como o inventor do telefone por ter obtido primeiro, em 14 de fevereiro de 1876, a patente para seu aparelho elétrico de transmissão de voz. Desde então, o telefone vem sendo aprimorado, mas nunca perdeu sua função primária de facilitar a comunicação. O código Morse é um sinal de representação de letras, algarismos e sinais de pontuação através de um sinal codificado enviado de forma intermitente. Foi desenvolvido por Samuel Morse em 1835, criador do telégrafo elétrico, dispositivo que utiliza correntes elétricas para controlar eletroímãs que atuam na emissão e na recepção de sinais. Com o desenvolvimento de tecnologias de comunicação mais avançada, o uso do código Morse é agora um pouco obsoleto, embora ainda seja empregado em algumas finalidades específicas, incluindo, por exemplo, radiofaróis e operadores de radioamadorismo. Por último, o rádio de Marconi, em 1899, teve sucesso na transmissão sem fio do código Morse através do Canal da Mancha. 2 anos mais tarde, conseguiu que sinais radiotelegráficos emitidos da Inglaterra fossem escutados claramente no Canadá, atravessando o Atlântico Norte. A partir daí, fez muitas descobertas básicas na técnica de rádio. Seguindo a linha da evolução da comunicação, chegamos às TVs, jornais e revistas, né? Um marco na comunicação, possibilitando uma forma de comunicação direta com o público. E para o público, a possibilidade de saber onde buscar as informações. Por fim, chegamos na era digital. Então nós temos a internet, que abriu o mundo para todos, uma quantidade ilimitada de informações ao seu alcance. E-mail, que possibilitou que uma comunicação entre duas pessoas ou mais acontecesse imediatamente, independente da distância. Celulares e tablets trouxeram toda a comunicação para a palma de sua mão. E redes sociais, que é um caminho fácil para todos se comunicarem e chegarem onde antes só grandes marcas poderiam chegar, pagando bem caro por isso. Bem,
Vamos entrar agora a falar um pouco sobre modelo básico de comunicação e para isso a gente precisa entender alguns conceitos. Então, o primeiro conceito é o conceito de emissor ou transmissor, que é aquele que origina a mensagem, tá? É, a mensagem são os pensamentos, sentimentos ou ideias transformadas em códigos que devem ser compreensíveis tanto pelo emissor quanto pelo receptor, né? Então, essa mensagem pode se dar de várias formas, de forma oral, falada, né? Ou de forma escrita, mas que precisa de um receptor para receber a mensagem e precisa também do emissor para passar a mensagem. Meio ou mídia, o veículo ou mecanismo utilizado para encaminhar a mensagem, visual, auditivo e tátil, né? Então, você precisa de um meio para se comunicar. E o receptor, aquele para o qual a mensagem é destinada. Uma mensagem importante que eu deixo aqui é importante entender que mensagens não são apenas faladas ou as escritas. Gestos, por exemplo, também são mensagens. Aqui uma figura que expressa como se dá a comunicação e como é complexa, né? Por ter muitas variáveis que podem dar errado. Então você tem, por exemplo, do lado esquerdo o emissor, do lado direito o receptor, no meio do caminho a mensagem, né? Esse emissor precisa imaginar e precisa imaginar o que quer dizer, né? De forma clara em sua mente, codificar isso para que você transforme essa imagem da sua mente em uma fala, por exemplo, e transmitir essa mensagem de forma falada, escrita de alguma forma, né? O receptor vai receber isso, decodificar isso. Primeiro ele cria a imagem do que recebeu em sua mente, decodifica isso para entender e compreender realmente o que foi dito, tá? E aí, se ele quiser passar um feedback, ele vai ter que, mais uma vez, tendo clareza na sua mente do que da imagem do que foi dito para ele vai codificar isso em forma de, por exemplo, de fala novamente, transmitir essa fala para o emissor fazer todo o caminho de novo de decodificação da mensagem. Então, veja quantas possibilidades de problemas podemos ter dentro de uma comunicação que se dá em milésimos de segundos. O poder de um boato. Veja esse exemplo aqui de um quadrinho de um boato que dá muito errado. Claro que é uma brincadeira, mas que a gente pode tirar algumas conclusões disso aqui. Então você tem o primeiro quadrinho, o colega diz assim: Zé, quero o número deste pedido. Né? O colega que passava no corredor fez a pergunta: despedido? Aí o outro pergunta: o quê? Aí o que estava tomando água não entendeu a pergunta o quê? Entendeu? O Zé? O outro já interpretou e disse: pronto, o Zé está despedido. Aí o colega que está do outro lado faz: o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o Tadeu, que não tem nada a ver com isso, estava lá do outro lado, diz: eu também. E aí um passa e diz: nós todos vamos ser despedidos. Veja que um boato, é claro que é uma brincadeira aqui, né? Mas que um boato pode gerar grandes consequências. E a gente tem que ter muito cuidado com como nossas mensagens são propagadas. Se possível, sempre tente entregar a mensagem a quem de fato precisa recebê-la. Evite mandar recados. Entraremos agora em barreiras de comunicação, né? Quais são as barreiras à comunicação, né? E aí de forma geral. Então, falta de canais de comunicação claro. Devo usar e-mail, devo usar o WhatsApp. Para este tipo de mensagem, não seria melhor falar pessoalmente ou seria melhor falar por telefone? Então, ter clareza
quanto a esses canais é fundamental. Distância física ou temporal entre o emissor e o receptor. Quanto mais distantes as partes, maior a dificuldade de se comunicar, né? E quanto mais o tempo passa, maior o risco de parte do que deveria ser dito se perder, né? Uso inadequado de linguagem técnica. Não adianta falar bonito e as pessoas não entenderem, tá? Fatores ambientais de distração, barulho, cheiro. A concentração é um fator fundamental para uma boa comunicação. Então, tentar se comunicar em um ambiente que não tenha tanto barulho, um ambiente que não tenha um odor que vá tirar a sua concentração é fundamental. Atitudes prejudiciais, né? Hostilidade, descrença, preconceitos. Isso pode cegar seu poder de compreensão quanto à comunicação. Informação excessiva. O que realmente precisa ser entendido se perde no meio de tantas informações. Então você precisa ter clareza e ser direto ao ponto do que deve ser dito e não encher demais em conteúdos e o que realmente deve ser dito ficar perdido no meio de tantas informações. Falta de conhecimento sobre o assunto que está sendo comunicado. Famoso ditado: eu finjo que sei e você finge que está entendendo, né? Diferenças culturais, idiomas, por exemplo, né? Os idiomas. Então, se você está no projeto com pessoas de várias partes do mundo, o idioma vai ser uma grande barreira dentro da comunicação num projeto. Então, ainda falando sobre as barreiras à comunicação, olhando o viés do emissor, então nós temos linguagem em símbolos. Aqui a cultura pode atrapalhar um pouco, tá? Características pessoais. Um brinco extravagante ou um boné chamativo demais pode desviar o foco do receptor. O tom de voz. Saber adequar o tom de acordo com a necessidade, por exemplo, suavizar para engajar ou elevar o tom para chamar a atenção. Má comunicação não verbal. Dizer sim e balançar a cabeça, por exemplo, deixará o receptor confuso. Gesticular excessivamente irá desviar a atenção do receptor, que não prestará atenção ao que realmente precisa entender. Inadequação do momento. Manter um diálogo no meio da homilia de um padre, querer atenção em um momento que para o receptor não importará muito. Então, ter cuidado a hora certa de se comunicar. E, por último, suposição de conhecimento do receptor. Achar que o receptor conhece o tema e, por isso, está entendendo. Por mais óbvio que seja o assunto, procure ter certeza que o receptor entendeu. Agora, com o viés do receptor, nós temos desatenção, impaciência ou pressa. Por exemplo, olhar para o relógio ou desviar o olhar enquanto alguém se comunica com você demonstra falta de interesse e pode acarretar em um conflito. Tendência a avaliar e julgar. Para que irei entrar numa discussão sobre a teoria da relatividade com João, que não terminou nem o ensino médio? Esse tipo de julgamento poderá lhe custar muitas horas resolvendo os conflitos dentro do projeto, tá? Preconceitos e valores dissonantes. Evite tirar conclusões precipitadas. Tenho na cabeça que o foco é o resultado, e este pode ser perdido
por seu desinteresse em buscar a informação onde precisa. Por último, pré-conclusões, desconfiança. Entenda que a melhor conclusão é aquela confirmada. Nenhuma informação deve ser perdida. Nunca se coloque no lugar das pessoas para entenderem o que elas querem. Vá lá e pergunte. Agora, com relação ao ambiente, inadequação do canal. Enviar e-mail esperando uma resposta rápida de quem não costuma verificar sua caixa postal diariamente, por exemplo. Ruídos. Se a informação é importante, mantenha a comunicação em um ambiente livre desses ruídos. Interrupções. Poxa, perdi o fio da meada. Né? Isso geralmente acontece quando você interrompe o que está sendo dito para falar de outro tema. Quando tenta retornar ou voltar ao de antes, não lembra mais. Layout do ambiente. Por exemplo, o líder distante de sua equipe. Como superar as barreiras à comunicação? Então, 1. Definir exatamente que tipo de informação deve ser enviada para cada parte interessada. Então, partir de uma entrevista das partes interessadas, mapear que tipo de conteúdo e como ela quer receber a informação. Usar um estilo de redação claro e objetivo em toda a comunicação escrita. Evitar o uso de termos técnicos em excesso ou de siglas e de jargão fora do contexto. Então, você ser simples, né? Usar frases bem estruturadas e colher adequadamente as palavras para facilitar a comunicação, a compreensão pelo receptor. Observar na comunicação oral princípios definidos para a comunicação escrita, né? Como clareza, objetividade e construção adequada de frases. Fazer uso de técnicas de apresentação, como preparação antecipada, uso de design apropriado nos recursos audiovisuais, seguir roteiro preparado, boa linguagem corporal, interagir com a audiência, falar e ouvir nos momentos certos, responder às perguntas e certificar-se de que está sendo bem compreendido. Cuidado na forma e maneira de redigir assuntos polêmicos, controvertidos ou passíveis de gerar conflitos e desentendimentos. Quando estiver nessa situação, peça sempre para um terceiro em que confia ler a mensagem e lhe passar um feedback de como ela se sentiria ao receber esta mensagem. Como sugestão, escreva e deixe salvo para enviar em um momento mais tranquilo. Revise e só depois envie. Deixar claro pelo emissor da existência e disponibilidade de um canal aberto para esclarecimento e saneamento de dúvidas quanto às partes interessadas desejarem. Né? Importante que os stakeholders saibam onde buscar as informações. Avaliar permanentemente e aperfeiçoar suas habilidades técnicas e comportamentais ao lidar com o processo de comunicação. Incorporar e fazer uso de técnicas de comunicação e lições aprendidas, principalmente, tá? Então, se você se comunicou com um stakeholder e essa comunicação não surtiu efeito, não continue se comunicando do mesmo jeito. Colhe as informações, colhe as lições aprendidas e se adeque a uma nova forma de se comunicar. Usar uma estratégia proativa de comunicação.
Não espere uma resposta futura de que o emissor não entendeu. Certifique-se no momento seguinte à comunicação. Pessoal, aqui encerramos essa primeira parte da nossa aula, certo? Seguiremos então para a segunda parte, onde falaremos sobre os canais de comunicação e os tipos de comunicação, tá? Nos encontramos lá.